A aula de hoje é uma revisão, continuação de tudo aquilo que estávamos vendo. Ainda estamos em movimento uniforme. Nessa aula vou revisar com vocês algumas coisas que já fizemos nas aulas passadas, retomando algumas questões muito importantes para nós, dando continuidade no nosso conteúdo. Bora para a aula? Fala galera, e aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão em casa aí, enfrentando esses tempos difíceis para nós, né? Mas bom, chega desses tempos difíceis, vamos falar de nós, vamos falar dos nossos estudos, e aí, como é que vocês estão? Estão conseguindo ver os vídeos, manter a rotina de estudo? Gente, qualquer dúvida, vem falar comigo, manda mensagem para mim, cria grupo no Zap, cria grupo não sei aonde, a gente tem que se comunicar, a gente tem que se falar, manda mensagem no Connect, tá? A gente tem que conversar, tudo bem? Então assim, vem falar com a gente, não esquece disso não, tá? Muito importante para a aula de hoje é você retomar tudo aquilo que a gente já havia visto nas últimas aulas, né? Conceito de velocidade, ΔS por ΔT, ou a velocidade é distância pela velocidade. Depois disso a gente brincou, jogou para lá, jogou para cá, chegamos na função horária do espaço. Lembra do nosso sorvete? Vamos usar o sorvete ainda hoje, tá? E aí, terminando a nossa aula, depois de algumas questões que fizermos, vou resolver uma questão para vocês de encontro, tá? Mas percebam a importância daquilo. Tem que saber resolver daquele jeito. E na próxima aula eu vou contar um segredinho para vocês, tudo bem? Tranquilo? Então, bora para a nossa aula. Peguem o material de vocês, eu vou resolver as questões das páginas 29 e 30. Bora? Questão 3, lá na página 29. Acompanhe a leitura comigo. Vamos marcar as partes importantes, depois resolvendo a questão, tudo bem? Então, ó. Um caminhão se desloca com velocidade constante, isso é muito importante para nós, velocidade constante, sabemos que é então um movimento uniforme, com velocidade de 108 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo, então o nosso motorista aí, o nosso motor dormiu por 1 segundo. Qual é o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não colidir com nenhum obstáculo? Percebam então o que ele quer de nós, vamos anotar as informações para não deixar passar nada. Então, qual é o espaço? Ele quer saber aí o ΔS, ou simplesmente a gente pode chamar de D, a distância que esse motorista percorreu, né? Nesse intervalo de tempo, então ele falou para nós o ΔT como sendo 1 segundo, e aí ele deu uma velocidade em quilômetros por hora de 108 quilômetros por hora. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Então, o que ele quer saber? O ΔS, ou a distância percorrida, em 1 segundo de movimento, com essa velocidade de 108 km por hora. Vamos revisar um pouco aqui como é que a gente faz para transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Vocês lembram disso? Isso foi alvo de uma das nossas últimas aulas, né? Lembram-se disso? Lembra aí? Lembra aí? Então tá. Então, você tem que saber. Então, aqui, para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, o que a gente faz? Eu vou dividir esse número aqui por 3,6. Por que eu estou transformando isso? Porque aqui tem 1 segundo. Se eu for transformar 1 segundo para hora, vai ficar um número muito pequeno ou uma fração muito grande, né? Sendo que 108 km por hora são números que nós dizemos manjados. Conforme o tempo for passando, vocês vão decorando isso, tá? Então, 108 dividido por 3,6, temos um valor de velocidade igual a 30 metros por segundo. E aí, aqui praticamente já acabou a nossa questão, né? Porque quando o cara diz para mim que tem uma velocidade, né, de 30 metros por segundo, isso aqui é uma proporção, né? Uma proporção de distância para tempo. Isso que é a velocidade, né? Uma proporção, a taxa, né? O fluxo com que o espaço passa. Então, nesse caso aqui, a nossa proporção, a nossa taxa é de 30 metros para 1 segundo. Então, qual era mesmo a nossa pergunta, né? A nossa proporção, qual é a distância percorrida por esse cara em um tempo de 1 segundo? Ora, já apareceu aqui para nós, ó, 1 segundo. Você entendeu? Então, em 1 segundo ele percorre quantos metros? 30 metros. Essa é a nossa resposta, né? Então, o nosso ΔS aqui vai ser igual a 30 metros. E aí, tranquilo? Relembraram? Entenderam? Sossegadinho? Então, bora para a próxima questão. Mais uma vez, vamos ler com calma, anotar aquilo que é mais importante para nós. Olha só. A posição de um móvel varia com o tempo segundo a equação S igual a 10 mais 2T. S em metros e T em segundo. Olha que bonitinho, ele falou para nós que isso aqui está no sistema internacional. E aí vem as perguntas, né? Determine para o móvel a posição inicial. Bom, calma aí, vamos devagar aqui, eu preciso escrever algumas coisas, me organizar, pensar muito bem sobre o que a gente está fazendo. Qual que é a função mesmo? É S igual a 10 mais 2
vezes t. Beleza, né? O que é isso aqui mesmo? Isso é a função horária do espaço. Então vai ser S igual a S0 mais V vezes t. Lembram-se disso? S igual a S0 mais VT, função horária do espaço. Beleza, gente? E agora o que a gente faz? Comparamos termo a termo. Então, ó, esse cara aqui é igual a esse e esse cara aqui tem que ser igual a esse. Percebam a semelhança, né? Esse aqui é um número que multiplica o tempo, número que multiplica o tempo, e aqui o cara sozinho, e aqui o cara sozinho, tudo bem? E aí, o que chegamos de conclusão? Já respondendo aqui o item A. O espaço inicial é igual a 10 metros. Já respondendo o item B também, ele pergunta qual é a velocidade, e aí a velocidade é igual a 2 metros por segundo. Ficou claro, gente? Aqui, né? Ó, aqui sai que o S0 é igual a 10 metros, e aqui sai que a nossa velocidade é igual a 2 metros por segundo. Tranquilo isso? Bom, agora vamos para o item C. Olha só o que ele está perguntando para nós no item C. Vou fazer de preto aqui. A posição ocupada por ele no instante igual a 2 segundos. Olha só, a posição ele quer saber o espaço, então o espaço vai ser a pergunta dele, no instante quando o tempo for igual a 2 segundos. Essa é a pergunta dele para nós. O que a gente faz agora? Simplesmente pegamos a função horária que ele deu, 10 mais 2 vezes t, e substituímos o valor do tempo, 2 segundos, aqui no valor do t. Tranquilo, gente? Só substituir. Façam comigo. Ó, então, S igual a 10 mais 2 vezes 2. Lembrem-se sempre que a gente não pode somar o 10 mais 2. A multiplicação tem prioridade. Não pode esquecer isso, hein, gente? Já falei o que vai acontecer com vocês, né? Então, aqui vai ficar 10 mais 4. E aí, o nosso espaço vai ser igual a 14 metros. Tranquilo? Entenderam tudo aí, gente? Belezinha? Ó, qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Eu não sei, a classe de vocês tem algum grupo no Facebook? Eu acho que eu não tô, se vocês tiverem. Eu acho que é uma boa ideia a gente fazer um grupo no Facebook, porque pode ser um fórum de discussão lá. Se alguém manda uma dúvida, outra pessoa já vê, pode responder, ou mesmo eu respondo, todo mundo vê as dúvidas de todo mundo, entendeu? Mas, se vocês quiserem usar outras mídias também, podem usar, tá? O Connect está aí à disposição, meu telefone também está à disposição, podem mandar mensagem para mim, viu? Não se preocupem com isso, pode mandar que eu vou responder vocês. Ou mesmo nos comentários dos vídeos aí. Já aproveita e curte também, né? Comenta, curte, aquele negócio de sempre, né? Se inscreve no canal também, beleza? Comenta aí, gente. Vai mandando pergunta aí, a gente pode discutir isso aqui também no nosso próprio vídeo, beleza? Vamos voltar agora para o item D. E aí, o que ele está perguntando para nós no item D? Vou fazer de azul aqui do lado, beleza? Item D. Então ele fala o instante correspondente à posição 20 metros. Então, o instante, ele está perguntando o tempo correspondente à posição 20 metros. Então aqui ele está me dando a posição. Então o que ele quer saber? Ele quer saber o tempo quando o espaço vale 20 metros. De novo, só substituir. S é igual a 10 mais 2 vezes t. E aí, substituindo o espaço aqui, temos 20 é igual a 10 mais 2 vezes t. Então, 20 menos 10 é igual a 2 vezes t. Passei o 10 para cá, isso aqui vai ficar 10, que é igual a 2 vezes t. Então, o 10 dividido por 2 é igual ao nosso tempo. Temos, então, como consequência que o tempo é igual a 5 segundos. Vocês entenderam, gente? Belezinha mesmo? Isso aqui, continuando aquilo que a gente estava falando antes da mensal 2, antes da gente sair de férias, né? Tudo bem? Entenderam tudo tranquilamente? Então, tá aí as nossas respostas do item A, B, C e D. Tranquilo? Mais uma questão para nós. Agora eu vou lá para a página 30 fazer a questão 8 com vocês. Olha só, vamos anotar as partes importantes e depois discutiremos. Ó, um carro se desloca da cidade A para a cidade B com movimento uniforme, isso é importante para nós, de velocidade 20 metros por segundo. Então eu sei que é um movimento uniforme com velocidade constante de 20 metros por segundo, tá? No meio do percurso, alerta vermelho ligado. Por quê? Ele falou para nós o que é mais importante para essa questão. É o mais importante, ó, no meio do percurso. O que isso quer dizer, cara? Exatamente no meio do percurso é que você vai analisar agora a situação em duas situações, tá?
É muito comum isso na física, nas ciências exatas, a questão dá para nós duas situações e você tem que comparar essas duas situações. Como é que você faz a comparação? Tem que ter alguma coisa que é constante. No nosso caso, estamos em movimento uniforme. No movimento uniforme, a gente tem espaço, tempo e velocidade. Então, se você quer comparar duas situações, o vínculo, aquilo que liga uma situação na outra, vai ser ou o espaço, ou o tempo, ou a velocidade. Não temos mais opções. Vocês entenderam? Então, sempre que tiver essas comparações, você tem que ver o que é o vínculo, o que liga uma situação na outra. E aí ele falou aqui para nós, ó, no meio do percurso, quando ele fala isso, cara, é o vínculo. É o vínculo, tá? Então, o vínculo para nós é um vínculo espacial, tá? O espaço vai ser constante quando a gente estiver lidando com as diferentes situações. Ficou claro isso aí para você, gente? Beleza, então vamos continuar a nossa questão com as nossas anotações. Aí ele fala assim, ó, então, no meio do percurso, reduz a velocidade para 10 metros por segundo constante e chega à cidade B com um atraso de 12 minutos. Então, ele atrasa 12 minutos. Item A, qual o tempo gasto para percorrer o trecho AB? Item B, qual a distância entre as duas cidades? É isso que ele quer saber de nós. Tranquilo? Ó, vamos fazer um esqueminha aqui para a gente entender essa situação um pouco melhor, né? Ele falou para nós que são duas cidades, vou pegar aqui uma estrada, tá aqui a nossa estrada, temos aqui a distância A e B, e aí ele fala para nós ó, que no meio do percurso vai acontecer alguma coisa aí muito importante, né? Então, o que a gente tem? Aqui é a cidade A, aqui é a cidade B, e aí esse objeto ele está se movendo, né? Ele está indo da cidade A para a cidade B. Deixa eu só desenhar esse cara aqui. Tá aqui o nosso menininho, tá? Então percebam que esse cara vai sair lá da cidade A e vai em direção à cidade B com uma certa velocidade, que no primeiro trecho, quanto valia essa velocidade? Valia 20 metros por segundo. Vamos anotar isso também, então, aqui aparecendo para nós, ó, a velocidade dele nesse trecho é igual a 20 metros por segundo. Quando eu chegar aqui, quanto vai ser a velocidade dele? Vai reduzir para 10 metros por segundo, né? Essa vai ser a nova velocidade dele. Percebam aqui comigo que ele falou que isso aqui é a metade, né? Se isso aqui é a metade, vamos pensar assim, eu posso colocar isso aqui como sendo uma distância D, e isso aqui como sendo uma distância D, né? Se é metade, então a viagem toda teria D mais D, então a viagem toda teria 2D, e aí eu dividi pela metade, então fica D e D. Ah, mas eu poderia chamar de D e dividir D por 2, e cada pedacinho desse aqui ser D por 2, e aqui D por 2? Pode, mas percebam que isso vai cair numa fração. Eu prefiro resolver as coisas sem fração. Não porque eu não saiba resolver fração, eu sei, mas eu sei que quando eu vou para fração, a minha chance de erro aumenta. Então eu fujo dessa minha chance de erro e vou deixar assim, sem fração. Tudo bem? Pegou aí a nossa ideia? Então tá. Outra coisa que é muito importante, a gente vai refletir agora. Aqui, quanto vai ser o tempo que ele gasta? Eu também não sei, eu vou falar que isso aqui é t. Vamos pensar assim, ó, se esse cara mantiver essa velocidade constante, como as distâncias aqui são iguais, se ele tiver 20 metros por segundo aqui, 20 metros por segundo aqui, quanto tempo ele gastaria nesse trecho? T também, né? Porque, pô, aqui é 20, aqui é 20, aqui é D, aqui é D, o tempo que ele gasta aqui é o mesmo tempo que ele gasta lá, tudo bem? Só que não foi isso que aconteceu, e aí ele falou que ele teve um atraso, né? Ele demorou aqui o tempo que ele gastaria, mais o atraso dele, que é um atraso de 12 minutos. Tudo bem? Pegou isso aí? Bom, aproveitando isso aqui, vamos fazer uma transformação. 12 minutos, notem que a nossa velocidade aqui está em metros por segundo, segundo e segundo, né? Então, 12 minutos, transformando isso aqui para segundos, vai ser 12 vezes 60. Então, eu tenho aqui 720 segundos. Se você quiser mudar aqui embaixo, ó, ele demorou um tempo de t mais 720 segundos. Vocês entenderam, gente? Essa informação aqui é a informação importante para nós. Tudo bem, gente? Beleza? Então tá. Agora, espero que tenha ficado claro para vocês que depois de tudo isso que ele falou para nós, o que é importante? Você perceber que aqui eu tenho uma parte do exercício e isso aqui vai ser a nossa segunda parte, tudo bem? Então, a gente vai resolver parte 1, parte 2 e ver o que a gente tem de equivalência, o que a gente pode comparar, lembrando-se que o vínculo é a nossa própria distância, né? Vamos fazer aqui, ó, de preto, então, a parte 1, fazer aqui, parte 1, tá? Aqui será a parte 1. Vocês lembram da velocidade? Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Se eu quiser tratar só a distância vai ser igual a velocidade vezes o tempo, é isso? Então, para o primeiro trecho, qual é a velocidade? 20. Qual é o tempo? T. Então, para o primeiro trecho, D vai ser igual a 20 vezes T. Isso aqui é fundamental para nós. Vamos salvar essa informação.
tá bem? Vamos voltar aqui e resolver o trecho 2. Olha só como é que fica o trecho 2. Eu vou pular a parte da dedução da expressão, né? Todo mundo já sabe que distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, para o segundo trecho, a velocidade vale 10 e o tempo vai valer t mais 720. Pegou comigo? Então, ó, a distância é igual a velocidade, que vale 10, vezes, coloca entre parênteses aqui para você não esquecer de nada, isso aqui vai ser t mais 720 segundos, né? Por que é importante você fazer isso? Porque isso aqui é uma distributiva, né? Daqui a pouco a gente vai resolver essa conta. Mas aí, vamos destacar essa informação, muito importante para nós. Outra coisa que é importante para nós é o fato do vínculo, né? Vocês lembram qual que era o vínculo? A distância. Então, percebam que d é igual a d, certo? D também é igual a D. Então, o que a gente pode pensar nessa situação aqui? A gente sabe que D é igual a D. Então, ó, como D é igual a D, eu posso substituir esses valores aqui. Vai ficar, então, ó, 20 vezes T, que é igual a 10, né? Substituir esse cara aqui no lugar desse D. E agora eu vou substituir tudo isso aqui no lugar desse D. Então, vai ficar 10 que multiplica T mais 720. Entenderam, gente? Agora sim, vamos resolver essa distributiva, né? Isso aqui multiplica isso e também multiplica isso, beleza? Então, resolvendo, fica assim, ó, 20 vezes t é igual a 10 vezes t, e aqui mais 7.200. Entenderam, gente? Agora, ó, aqui está 10t, vai vir para o lado de cá, fica então 20 vezes t menos 10 vezes t, e isso é igual a 7.200. 10 T é a resposta, já estou pensando na resposta, como sempre, né? Para variar um pouquinho. Ó, 20 vezes T menos 10T, você tem 10 vezes T, que é igual a 7.200. Passa o 10 dividindo, corta o zero aqui, corta o zero. Se você quiser também, pode ser isso, né? Ó, corta aqui, e aí a gente descobre que o nosso T é igual a 720 segundos. Ó, mas percebam que essa não foi a pergunta que o item A fez para nós, né? Qual é a pergunta do item A? Qual é a pergunta do item A? Ele fala para nós assim, ó, qual o tempo gasto para percorrer AB? Então, o tempo total disso aqui, vou passar para o próximo slide, dei uma limpada aqui para nós, e aí o que nós encontramos no slide passado? Que o tempo era igual a 720 segundos. Então, o que você tem que lembrar para a gente poder responder ao nosso querido item A? Que no trecho 1, ele demorou um tempo T. No trecho 2, ele demorou um tempo que era T mais 720. Lembra disso? Então, se a gente somar tudo isso aqui, qual que é o nosso tempo total? Vai ser igual, ó, T mais T, 2T mais 720. E aí, respondendo isso aqui, o tempo total vai ser igual a 2 vezes, quanto vale o tempo? 720 mais 720. Tudo bem, gente? Ó, então, esse tempo total vai ser igual a 1.440 mais 720, a gente vai para 2.160. É isso? Então, o tempo total vai ser 2.160 segundos. Beleza, gente? Entenderam? Essa foi a resposta do nosso item A. O tempo total foi esse. Tranquilo? Vamos para o item B também. Que ele pergunta para nós aqui, ó, qual a distância entre as duas cidades, ou seja, ele quer saber quanto vale a distância entre as cidades A e B. Mas, ó, se você lembrar comigo no slide passado, eu disse que a distância entre as duas cidades era 2D, tudo bem? Outra coisa que é importante você lembrar era, para o trecho 1, como é que a gente calculou a distância? Como é que a gente calculou o D? O D era 20 vezes T. Quer voltar comigo? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, o D não é 20 vezes T? A distância entre a cidade A e a cidade B é D mais D, tudo bem? Então, a distância total entre as duas cidades é 2D, né? Foi o que a gente fez aqui no slide seguinte. Então, ó, note comigo que a distância entre a cidade A e B é igual a 2D, tá? Mas, do primeiro trecho, vou até colocar aqui, ó, mas do trecho 1, a distância não vale 20T? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou voltar aqui na distância AB e vou substituir. Olha só, voltando lá na distância AB é igual a 2 vezes D. Mas quanto vale o D? Olha só, o valor do D é esse aqui, tá? Então vai ser 20 vezes T, ok? Mas e aí, quanto vale o T? Vale 720. Então, a distância entre o trecho AB é igual a 2 vezes 20 vezes 720. Resolvendo isso aqui, a gente acha que a distância AB é igual a 28.800
metros. Tudo bem? Essas então são as duas respostas do item A e do item B. Tranquilo isso, gente? Conseguiram entender? Conseguiram acompanhar? Estão gostando? Belezinha? Vamos seguir mais uma questão para nós aí. Voltando agora na página 29, questão número 5. Olha a leitura. Dois carros A e B partem simultaneamente. Então os dois carros vão começar a se movimentar juntos, né? Das posições indicadas nas figuras, com velocidades constantes de 80 e 60 km por hora, respectivamente. Aí ele fala assim, ó, qual o instante em que ocorrerá a ultrapassagem do carro B pelo carro A? Então ele quer saber aqui quanto tempo, né, qual o instante é que vai acontecer a ultrapassagem, né? Que o carro A vai chegar no carro B e ultrapassar ele, tudo bem? Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Em algumas coisas. Olha só que legal. O carro A vai começar a questão aqui, né? E a nossa estrada, vou reforçar isso aqui com vocês, olha só, a nossa estrada começa nesse ponto aqui e vai embora, ó, vai embora nessa direção. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é, tem diferença se eu falar que essa estrada começa no marco 0 ou se eu falar que a estrada começa ali na frente? Então, né, quais são as opções? A estrada pode começar aqui no marco 0 ou a estrada pode começar aqui no marco 20 km. Mas, de todo modo, né, percebam que o carro A sai da posição 20 km e o carro B sai da posição 100 km. Tranquilo isso? Perceberam, gente? Então tá. Para resolver isso, eu quero mostrar para vocês que esse carro pode sair aqui da posição inicial ou da posição final. Tanto faz, você vai chegar na mesma resposta. Vou construir com vocês o marco 0 sendo aqui na origem da estrada que ele deu para nós. Tudo bem? Então, beleza. Vamos anotar o que ele quer saber? E aí vamos igualar e entender o que está acontecendo aqui. Bom, o que a gente sabe? A velocidade, né, do carro A é igual a 80 km por hora. A velocidade do carro B é igual a 60 km por hora. Tranquilo isso, gente? Né? Foi o que ele falou para nós. Agora, o que é importante você perceber é isso aqui que ele está falando. Né? Deixa eu mudar de cor, já está muito vermelho isso. Né? Ó, quando ocorrerá a ultrapassagem? O que você tem que perceber aqui é, para acontecer a ultrapassagem, um carro tem que chegar do lado do outro e ficar lado a lado. O que quer dizer essa condição de ficar lado a lado? Que eles estão na mesma posição. Se eles estão na mesma posição, eles ocupam o mesmo espaço. Então, a posição, o espaço... Lembra que era espaço? Distância do objeto até a origem. Então, se o carro vai ultrapassar, os dois têm que estar à mesma distância da origem. Então, fisicamente falando, qual vai ser a nossa resposta final? O espaço do carro A tem que ser o igual ao espaço do carro B. Entenderam? Ó, de novo, essa questão também é uma questão de vínculo. Qual é o vínculo? O espaço do A tem que ser igual ao espaço do B. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer com vocês? Olha só que legal. Vou pegar aqui a função horária, S igual a S0 mais V vezes T. Vou fazer isso aqui para o objeto A e vou fazer isso para o objeto B também aqui mais embaixo. Ó, então vamos lá. Objeto A, S igual, olha o S0. Eu não vou escrever. É importante você escrever isso em algum canto para você não perder a referência. Mas ó, olha o S0 do carro A, quanto que é? Ele saiu da posição 20 km, então o espaço inicial dele vale 20, mais a velocidade dele que é 80 vezes o tempo, que é o T. Tudo bem? Agora, vamos para o carro B, olha só, S, que é igual, qual que é o espaço inicial do carro B? Olha só, ele saiu da posição 100 km, então o espaço inicial dele vale 100, mais, agora a velocidade do carro B, que é 60, vezes o tempo. Então, essas duas informações aqui são muito importantes, o espaço do A e o espaço do B. Vamos destacar porque isso aqui é muito importante para nós. Olha só, o espaço do A e o espaço do B aqui embaixo, tá? O que a gente vai fazer agora? Não comentei com vocês que o espaço do A é igual ao espaço do B? Vamos substituir, ó, o SA, tudo isso aqui vem aqui, olha o SB, tudo isso aqui vem para o lugar do SB, tranquilo? Posso fazer junto com vocês? Então vai ficar assim, ó, 20 mais 80 vezes T, que é igual a 100 mais 60 vezes T. Pegaram aí, gente? O que a gente vai fazer agora? Separar, né? Vou deixar tempo de um lado e vou deixar distância do outro. Então, ó, esse 20 vai para o lado de lá, esse 60 vem para o lado de cá. Tranquilo? Pegaram a ideia aí? É só jogar para lá e para cá. Então, ó, vai ficar assim, 80 vezes T menos 60 vezes T, isso vai ser igual a 100 menos 20. Entenderam, gente? Tranquilo, né? Joga para lá, joga para cá. Então, beleza. 80T menos 60T, isso é igual a 20 vezes T,
isso vai ser igual a 100 menos 20, que é 80, tá? Agora, vamos passar dividindo, o t vai ser igual a 80 dividido por 20, e aí a gente acha aqui do lado que o nosso tempo é igual a 4 horas. Exatamente o que ele pediu para nós, né? Qual que seria o tempo de encontro. Então, qual o instante em que ocorre a ultrapassagem do carro B pelo carro A? Esse tempo vai ser de 4 horas, conforme a gente achou aqui. Beleza? Tudo bem? Então, fechamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, do que vocês estão revendo, do que vocês estão aprendendo. A aula foi muito boa, né? Então tá, até já já, até a próxima aula. Espero vocês.